Bom dia, minha turminha. Tá tudo bem? Espero que estejam bem despertos e a fim de estudar hoje, né? Abram o livro de vocês aí de matemática na página 29, certo? Hoje o conteúdo é bem simplesinho, tá? Abram aí na página 29 e vocês vão interpretar essa tabela, certo? A gente tá com conteúdo de comparação de números, né? Então vocês vão observar essa tabela e comparar as quantidades nela existentes, certo? Podem acompanhar a leitura comigo, com o livro de vocês, beleza? Vamos lá. Alguns ginásios brasileiros. Os ginásios são locais destinados à prática de esportes, como ginástica, voleibol, basquetebol e handebol, né? Vocês sabem o que é ginástica, né, pessoal? Existem várias modalidades aí de ginástica. Teve as Olimpíadas há pouco tempo. Vocês puderam ver, né, aqueles saltos, enfim, aquelas acrobacias, né, em relação a barras também. O pessoal fica pendurado, né, fazendo alguns movimentos. Isso é a ginástica. O voleibol o vôlei, né, que tem a rede no meio da quadra, que ficam dois times de um lado e do outro, jogando a bola para cair na área do adversário, não é isso? O basquete, que é basicamente, vocês também conhecem, né? Que é para jogar a bola naquela rede que fica num poste, usar apenas as mãos. E o handball, que é como se fosse um futebol, mas não com os pés, né? É um handball que é jogado com as mãos, né? Handball, né? Numa tradução bem literal do inglês, aí uma tradução assim é, meio simples, mas pode-se dizer que é isso. Handball é mão na bola, né? Quer dizer que é um esporte jogado com as mãos que envolve bola, certo? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura. Os ginásios são locais destinados à prática de esportes, como ginástica, voleibol, basquetebol e handebol. Em um ginásio, o espaço reservado ao público é geralmente chamado de arquibancada. Aqui na nossa localidade não tem isso, mas vocês já viram, né, na televisão, estádios que o pessoal fica na arquibancada para assistir os jogos. Na tabela a seguir, foram organizadas as quantidades de lugares nas arquibancadas de alguns ginásios brasileiros. Acompanhe. Vejam, vocês vão observar a tabela. Quando a gente tem uma tabela, a gente sabe que tem informações organizadas nessa tabela, que essas informações são divididas e bem organizadas aqui na tabela, como vocês vão ver, né? Temos sempre um título da tabela, o título traz o que essa tabela quer nos dizer, quer nos repassar, né? Qual informação está presente nessa tabela. Então aqui nós temos quantidade de lugares em alguns ginásios brasileiros, ou seja, é a vaga para as pessoas, né? Para as torcidas, enfim, né? Os espectadores que vão assistir a jogos, né? São vagas de ginásios brasileiros. Então aqui nessa primeira coluna nós temos os nomes dos ginásios, né? Os ginásios que foram observados. Nós temos o ginásio do Ibirapuera, Mineirinho e Arena Olímpica. Nessa segunda coluna aqui, nós temos as localidades de cada um desses, certo? São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Observem que São Paulo está na frente de qual o nome de ginásio? Do Ibirapuera. Isso quer dizer que Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera, fica em São Paulo, certo? É assim que está organizado nessa tabela. O Ibirapuera fica em São Paulo, o ginásio do Ibirapuera. O Mineirinho fica em Belo Horizonte. Reparem que a gente vai olhando aqui na sequência nessa linha, certo? Nessa linha aqui. Quando passou para a linha de baixo, tem que olhar o que está na frente dela e assim sucessivamente. E a Arena Olímpica fica no Rio de Janeiro. Aqui na última coluna a gente tem a quantidade de lugares nas arquibancadas, né? O Ibirapuera, que fica em São Paulo, tem, vejam aqui o que está na nossa linha do Ibirapuera de São Paulo, tem 11 mil lugares nas arquibancadas, né? O Mineirinho, que fica em Belo Horizonte, tem 25 mil. E a Arena Olímpica, que fica no Rio de Janeiro, tem 12 mil lugares. Vocês podem observar aqui embaixo, né? A fonte de onde foi tirado isso aqui, certo? Quem foi que fez essa pesquisa, quem foi que divulgou, tá tudo aqui embaixo. De acordo com a tabela, escreva o nome do ginásio com mais lugares e o nome daquele que tem menos lugares nas arquibancadas. Vocês vão observar.
e responder para mim, né? Mamão com açúcar, né, não, pessoal? Bem facinho para vocês. Letra B. As quantidades de lugares nas arquibancadas dos ginásios em ordem crescente. Vocês vão fazer nessa letra B as quantidades de lugares em ordem crescente. O que é uma ordem crescente? Do menor para o maior. Então vocês vão começar com o ginásio que tem menos, passar para o que tem mais ou menos e o último é o que tem mais, do menor para o maior, certo? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas vocês vão colocar as quantidades. Reparem bem no que a questão nos pede, né? Para colocar as quantidades. Não é o nome dos ginásios. Veja bem, é para colocar o número de lugares na arquibancada, do menor para o maior. Observem a tabela e prestem atenção. Vejam esse pontinho aqui, que também é uma pergunta, né? Quais são os antecessores dos números que aparecem na tabela em ordem decrescente? Bem, vejam só. Essa questão nos pede para fazer os antecessores destes números que aparecem na tabela. O antecessor de 11.000, o antecessor de 25.000 e o antecessor de 12.000, certo? E ela nos pede para colocar em ordem decrescente. Se a ordem crescente é do menor para o maior, desculpem, a ordem crescente é do menor para o maior, então a ordem decrescente é do maior para o menor. Então, dessa vez, vocês vão calcular e colocar o resultado que for maior primeiro. Entenderam bem, pessoal? Vocês vão colocar os antecessores dos números que estão aqui nessa tabela. Qual será o antecessor de 25.000? Se ele for o maior número, né, vocês vão fazer dos três logo. Vocês fazem primeiro o antecessor de cada número. Aí você vai observar o que é maior. Qual desses antecessores é maior? Aí você vai colocar ele primeiro. E assim sucessivamente. Isso nessa questão, porque ela tem que ir de ordem decrescente. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida é só mandar mensagem. A tarefa de hoje é só isso. É bem simples, mas isso exige que vocês prestem bastante atenção, como sempre, tá bom? Então, não estava aparecendo aqui no vídeo, mas eu suponho que vocês estejam acompanhando aí no livro de vocês, tá certo? Tá aqui o último pontinho que eu mencionei, né? Quais são os antecessores dos números que aparecem na tabela em ordem decrescente, beleza? Então, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham um bom estudo e qualquer coisa é só me mandar mensagem.